Muito boa noite, 20h04, 23 graus a temperatura, e nós estamos aqui em mais um Empreender com Sucesso, nessa terça-feira especial, né? Eu sempre digo que as terças-feiras são especiais para todos nós aqui, e todos os dias, na verdade, são especiais, mas a terça-feira tem aquela coisa de empoderamento, de energia, de alegria, né? E a gente nas terças-feiras tem aí os nossos parceiros, que é a Irlei e o Gilberto, na terça passada, o Gilberto conosco, olha, filosofamos, foi muito bacana, e hoje temos a Irlei também aqui conosco. E quero dar as boas-vindas para minha querida amiga Irlei Wiesel. Vamos ver se está ligado. Está ligado, câmbio. Boa noite. Boa noite, sempre tão bom estar contigo, porque a energia nossa é fantástica, sempre estamos assim, eu acho que um pouco conectadas, né? Sempre. É impressionante, né? É impressionante, Lisete, eu acho que é porque a gente se identifica em várias questões, né? Nós somos guerreiras, né? Eu me julgo guerreira, sempre fui. Eu também. E gosto de dizer que sou, e ponto, e não tenho nenhum problema quanto a isso. Gosto de ser dinâmica, gosto de... Enfim, e você tem todo esse papel também diariamente, estar à frente de um programa que o Gilberto sempre destaca tanto, né? Num horário que até então não tinha nenhum porquê, né? Ter um programa nesse estilo, e você empreendeu e está dando certo, né? Então, assim, você é guerreiro, eu sou guerreira, e fora as outras características que nos unem. Então, acho que é legal quando a gente está junto aqui, parece que a gente está fazendo bem uma para a outra. Tua energia me faz bem, é uma troca. É uma troca. Mas eu quero mandar um abraço especial para o nosso querido Gilberto, que não está aqui, não sei se está viajando, ou enfim, mas se ele está nos acompanhando, um abraço, e a gente está sentindo a sua falta aqui. É verdade, faz falta ele, não é? Né? É um casamento perfeito, vocês dois. Esses dias eu estava comentando com um amigo meu, eu falei assim, nossa, que bacana, os dois, o amor, e falando, né? Eu disse, nossa, poder curtir e ter um relacionamento de trabalho, dois profissionais que trabalham na mesma área, porque não é fácil, né? E terem essa sintonia. Então, isso é muito bacana, a gente percebe isso, os ouvintes percebem e gostam disso, né? Então, acho que isso é fundamental, né? É fundamental, porque quando eu nunca vou me esquecer quando o Gilberto decidiu, e isso tem a ver com o que você falou agora, casamento, ele decidiu então ser palestrante, isso há um tempo atrás, 20 anos atrás já, e aí ele colocou como meta, empreendedores, atenção, ele colocou como uma meta maravilhosa, 365 palestras ano, tirando algumas, eu tô exagerando, tirando só os sábados e domingos, ele colocou assim uma meta super gigante, e eu, que legal, vamos trabalhar para isso, e eu comecei a diminuir o meu trabalho em consultório e com alguns treinamentos que eu fazia aqui na cidade, região, para dar assistência ao projeto dele. E eu achei maravilhoso, Lisete, imagina todas essas palestras por ano, como é legal, a gente aplaudiu a ideia. Moral da história, quando começou a acontecer, a gente começou a se dar conta que ele não estava mais conseguindo ficar em casa. Claro, com certeza. E muito menos eu para acompanhá-lo, porque os negócios estavam girando de um jeito que eu tinha que coordenar. Moral da história, nós chegamos à conclusão que a gente precisava uma nova meta, uma meta menos agressiva, onde ele pudesse pensar assim, sair de Santa Maria, precisa aeroporto em Porto Alegre, então quer dizer, um dia para ir, um dia para voltar, então assim, a gente diminuiu a nossa fome de palestras, entendeu? Não precisava mais ser uma por dia, poderia ser tantas por mês. Isso, então, por que eu estou falando empreendedores e casal? Isso tem a ver, as duas coisas, né, Lisete? Claro. Tem a ver que, por exemplo, o empreendedor às vezes coloca na ânsia de conseguir as coisas e ser realmente como a gente guerreiro, assim, a gente acha que vai dar conta, então vamos fazer aquela meta ser assim, aquela mais gigante, assim. Astronômica. E ela dá certo, porque a gente estava num crescente incrível. Eu disse, Gilberto, amor, tu nunca tá mais em casa. Então, a gente começou a rever os conceitos. Por quê? Porque afetaria também o nosso casamento. Então, aquela história, está um casamento acontecendo, mas as duas coisas, não é só a carreira de um ou de outro que importam. Existe a história de você sentar
sentar e conversar. Quem vai colocar mais lenha na fogueira da carreira? Você ou eu? Então existe essa discussão para que a gente consiga realmente ficar como nós estamos quase 30 anos juntos, né? Então é preciso esse equilíbrio, casamento, profissão, e é um privilégio realmente a gente poder trabalhar na mesma linha, porque quando ele viaja para uma palestra eu posso ir junto. Óbvio. Quando eu viajo para uma palestra ele sempre vai junto. Então a gente consegue unir o útil ao agradável. Entendeu? Nossa, isso é muito verdade. Bom. Mas hoje eu fiquei instigada e pensando muito, né, sobre o tema de hoje, como é importante o tema que tu vai abordar e como as memórias do passado podem influenciar os negócios do presente. E influenciam muito. Eu queria que tu desse uma pitadinha aí já para os nossos ouvintes, os nossos internautas aí que estão nos acompanhando aí. O que é isso, Irley? Como é que funciona tudo isso? Pois é, você sabe que eu fui motivada, esse tema foi motivado pela TV, na verdade, porque está acontecendo na novela das 8, por que eu sei? Porque a minha mãe acompanha e ela comentou. Ela disse, filha, estão falando do teu trabalho. E aí ontem, semana retrasada, ela me ligou, assiste agora, porque estão falando disso. O que eles estavam falando? Estão falando de uma situação onde somente a hipnose com regressão conseguiu trazer à tona um trauma que a personagem tinha. E como é o trabalho que toda vida eu faço, que é hipnose usando a regressão para descobrir o que ninguém consegue acessar, porque está lá escondido no fundo do poço, a mãe se ligou e me ligou. Então, assim, a novela está trazendo esse tema e eu trouxe ele para nós discutirmos aqui, porque novamente a questão da regressão de memória está sendo valorizada, claro, a hipnose junto, está sendo valorizada em nível nacional, fazendo com que as pessoas se deem conta que é possível usar este instrumento para fins de investigação que podem resultar em mais sucesso, que pode resultar em evitar, por exemplo, o empobrecimento do nosso poder pessoal. Então, por isso eu pensei, bom, vou trazer. Por quê? Porque na novela o tema é sexual. Tá? É uma questão, a pessoa, o personagem não consegue ter relações sexuais com o marido. Então, eles começaram a investigar e descobriram que ela passou por um abuso sexual na infância aos 5 anos. Aí, estão julgando, enfim, e tá se perguntando, mas como você não lembra? Como você não sabe? Perguntam os advogados de acusação. Por que você não lembra dessa cena? Já que ela aconteceu aos 5 e a personagem se defende dizendo que simplesmente não lembrava mesmo. E claro que é assim que acontece. Então, quando a gente tem traumas muito intensos, a nossa mente inconsciente, ela nos protege, ela evita que a gente diariamente abra os olhos e pense, enxergue toda aquela cena de novo, para não dizer revivê-la. Que na verdade revivê-la é sofrer, né? É sofrer. É sofrer muito. Até, né, a gente sempre fala assim, para quem já fez terapia, né? Eu olho porque no início a gente quer fugir, a gente não quer ir, porque é aquela coisa de sofrimento, mexer nas coisas da gente, reconhecer as coisas da gente, porque é muito mais fácil a gente colocar nos outros, né? E reconhecer as nossas fraquezas, o que a gente precisa exatamente mudar, né? Então imagina a cena, imagina ela, eu não assisto a novela em função até do horário aqui, né? Mas eu vejo muito as redes sociais comentando sobre isso, as pessoas comentando, e realmente é um tema bem atual, e eu imagino que deve ser um sofrimento muito grande para a menina. Sim, e a ideia de vamos expandir esse tema, não precisamos falar, como nós estamos num programa de empreendedorismo, a gente não precisa falar do trauma de um estupro. Isso. A gente pode trazer a ideia para o nosso tema aqui, que é empreender. Sim, isso então, mesmo. por exemplo,
Se eu quero ser um empreendedor, e acho que todos que estamos aqui conectados queremos e somos, mas tem momentos na vida que as coisas simplesmente não andam. É como se nós estivéssemos numa nuvem de fumaça. Eu estava comentando ontem ainda com o Gilberto, existem momentos na profissão da gente, e talvez aconteça com os nossos ouvintes, a gente vai crescendo, vai num crescente, e às vezes as coisas parecem que elas dão uma parada. É como se a gente tentasse ir para cá, não vai para lá, não vai para outro lado, não vai, a gente não sai do lugar. E literalmente esta é uma sensação que muitos devem experimentar, apesar de fazer um esforço danado de levantar cedo e ir trabalhar até tarde. Mas essa sensação de não vai para lado nenhum é um sintoma que precisa ser investigado. Se a gente não investiga, não é porque a gente não é competente, a gente é um incompetente, é um preguiçoso, não é. É porque simplesmente nós possivelmente estejamos acessando, ou estejamos, a gente pode falar assim, em regressão espontânea. O que é uma regressão espontânea, empreendedores queridos? É quando você está no presente, não sai do lugar, como eu expliquei, tem sintomas ruins dentro de si acontecendo, e a espontânea, por quê? É como se você estivesse no presente, porque você tem o corpo, tem a mente, tem o cabelo, tem a sensação da respiração, tudo no presente. Então, eu tô aqui, são 3 da tarde, são 5 da tarde, mas a mente inconsciente não está naquele lugar que você está fisicamente. A mente inconsciente está numa regressão espontânea. E aonde ela está? Com os sintomas que você está sentindo, possivelmente, e na verdade é certo que ela está, num evento onde talvez um dia você estava com tudo para empreender, para ter uma nota maravilhosa, ou para alguma coisa que você pudesse colocar o seu talento no ar, né? E aí aconteceu algo ruim, você se murchou, e você se escondeu debaixo de um sofá, atrás de uma cadeira, enfim, e não saiu mais de lá. Bom, mas o corpo cresceu. Então a criança não é mais uma criança. Mas a emoção, o sintoma não foi resolvido. Então você é um adulto, empreendedor, mas a sua alma, o seu inconsciente ainda está lá, naquela cena que você sofreu demais da conta. E hoje, terça-feira, eu tô lá, vou trabalhar, tô super disposta. E aí eu entro no meu trabalho, seja onde for, sem querer, eu me sinto, de novo, não vai dar certo. Isso já não deu certo, só que isso já não deu certo quando? Se eu pensar em ontem, deu certo, anteontem deu certo. Uau. Mas então, por que essa sensação? Então, essa sensação é porque você está fazendo uma regressão espontânea. Não é uma coisa consciente, é inconsciente. Então, eu estou muito mais lá. E esse lá justifica o meu jeito enrolado de estar. Verdade. E por mais que eu faça Facebook, vídeos no canal, por mais que eu lance 500 livros, que é o meu caso, né? Estou sempre lançando livro, tem aquilo ali que não está resolvido. Então não podemos deixar de colocar isso em pauta. E com certeza, e depois dos comerciais a gente vai falar um pouco mais sobre isso, até porque isso é muito importante, esse tema, até porque pessoas que tiveram experiências negativas no passado e querem empreender, têm um certo medo e às vezes não conseguem sair desse medo. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas eu quero registrar aqui que a gente fica muito feliz, os nossos ouvintes aqui e os nossos internautas. A Luciana Zampieri está dizendo boa noite, Lisete, boa noite, Luciana. Ela que é uma queridíssima aí, essa personal stylist maravilhosa aí, que ficou de lá arrumar meu guarda-roupa. Ele viu que chiquitésimo que agora, nossa, abraço pra ela. Luxo. O Felipe Post também tá dizendo assim, uma excelente noite a todos, seja muito bem-vinda, Lisete, sentimos a sua falta, obrigada, fico muito feliz, vocês também são muito especiais, e quando não vejo vocês na live também sinto a falta. Viu? É impressionante, né?
Um abraço para Cristina Vargas. Boa noite, Lisete. A Cristina, que é uma cerimonialista e uma empreendedora muito bacana. A Luísa Helena Della Vecchia. O Carlos Alberto Belinazo. Olha só, um abraço para o Carlos Alberto Belinazo. O Gilson Leandro Medeiros Stefanon, que sempre nos acompanha. O Diogo Urnal. O Jonas Sangói, esse arquiteto que fez um sucesso ontem, entregaram um projeto super bacana ontem. O Fabiano Teixeira, o Flávio Roberto, o Leonardo Martins, muita gente já está conosco e você também pode mandar o seu recadinho que a gente vai registrar. E também via o nosso WhatsApp no 984-060180. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso para você. Agora que são 20h40 e eu tô com a nossa palestrante fantástica, escritora, coaching, a Irley Wiesel, e a gente está falando um pouquinho, né, sobre essa questão das memórias do passado, o que elas podem influenciar. E antes do intervalo eu estava falando exatamente isso, né, que às vezes a gente tem experiências que não são bem sucedidas no passado e no presente a gente tem um bloqueio, né, eu quero empreender, mas eu encontro muitos medos no caminho, né. A gente sabe que empreender é correr riscos calculados, né? É fazer todos aqueles processos que a gente fala aqui, né? Que é o planejamento, né? Tudo, o passo a passo que os nossos consultores sempre abordam aqui, né? Mas a questão de muitas pessoas terem esse trauma, eu diria que é como a gente, quando era criança, caiu aquele tombo de bicicleta e depois, para andar de bicicleta novamente, foi uma dificuldade, teve gente que bloqueou, não andou mais, né? É adulto, não consegue andar. Também assim nos negócios, né? E da importância de um coaching, né? De poder, de uma terapeuta, poder remover isso da nossa cabeça, né? Tirar esse medo e fazer com que a pessoa tenha uma autoestima maior. Eu conheço pessoas que, assim, são pessoas extremamente, que têm um potencial maravilhoso, mas que têm um certo bloqueio. Por quê? Porque as pessoas sempre deixaram que essa pessoa tivesse autoestima muito baixa, não valorizaram essa pessoa, né? A importância disso, né, Irley? Impressionante. A gente acha que não, mas olha, gente, é tudo. Eu acho que se a gente conseguisse pautar a nossa vida em cima da investigação daquilo que nos dói, que nos coloca em dúvida quanto à nossa capacidade, nós estaríamos fazendo um serviço incrível para a sociedade, para a humanidade, para a família, para todos nós, porque muitos talentos são colocados embaixo do tapete porque tem sim um histórico muito complicado. Não que os pais têm culpa, ninguém está falando em culpa de ninguém, é simplesmente porque a história de cada um, ela pode ser uma história difícil, mas existem aqueles que têm histórias difíceis, mas que conseguem transformá-las em risada, em tirar sarro da sua própria condição. Claro. Aprendem desde cedo a não levar a sério determinadas dores que são impossíveis de mudar, porque elas existem, elas aconteceram, enfim. Então, existe toda uma situação familiar, muitas vezes, dos pais, que são totalmente leves, tranquilos, que sabem dar um outro enfoque para aquelas condições ruins, né? Eu sei que eu estou falando isso até porque muitas coisas me foram transformadas justamente porque meus pais tiveram um olhar diferenciado sobre as coisas da vida. Então eu acho até que hoje eu sou uma pessoa que tenta passar isso para o público através dos meus livros, do atendimento e dos cursos e palestras, justamente porque eu tive vários motivos para ter parado no tempo. Eu tenho muitas memórias que ficaram a nível inconsciente lá na infância, memórias muito difíceis mesmo, que tem a ver com quase assassinatos, né? Quase homicídio
Eu presenciei quase um homicídio familiar. E ao ponto da minha mãe dizer, não, continuem brincando, isso não foi nada. Como não foi nada? Como não foi nada? Sabe? Até hoje eu digo para minha mãe, como que não foi nada? A senhora me disse, vai brincar com a boneca, porque tá tudo bem. Digo, como tá tudo bem? Tentaram matar o meu pai. E deixaram por isso. E eu cresci achando aquilo um absurdo. Ninguém tocou nesse assunto. Mas, quando eu comecei a virar adulta e tudo, eu começava a comentar. E a mãe, então, soube me explicar que ela o fez para me proteger. Mas essa proteção, ela não foi boa para mim. Porque foi uma forma que eu encontrei muito tempo na minha vida de fazer de conta que aquilo não aconteceu. Mas isso é fugir. E isso acontece muitas vezes com essas pessoas, né? Porque é melhor fugir que sentir aquela dor, elaborar aquela dor, entrar para dentro de si, perceber essa dor, aceitar essa dor e, mandá-la embora e começar de novo, né? Então, isso no empreendedorismo a gente vê muitos casos, assim, de pessoas que... temos inúmeras personalidades importantes que quebraram várias vezes e voltaram, mas tem aquelas que não conseguiram superar, né? Impressionante. Porque vem vergonha, vem eu não sou o suficiente. Não sou capaz. Não posso. E tem outros não, que simplesmente dizem, gente, eu caí, quebrei e tô retornando. Então, são exemplos pra gente, né? Dentro das empresas, hoje em dia a gente tem muita empresa familiar também. Verdade. Então, essas pessoas, elas são esse núcleo familiar, além de ter o título de família, eles também estão juntos no mesmo empreendimento. E aí, às vezes, muitas brigas, muitos desentendimentos, muitos conflitos de interesses até. Uns querem empreender mais que os outros são mais... tímidos, outros carregam medos. Então, muitas vezes esses carregam medos, eles acabam boicotando todo um projeto, um plano de vida de expansão daquela empresa. Porque é muito mais fácil você dizer que não dá para esconder o medo. É muito mais fácil brigar com os familiares, né, discutir e tal, para esconder o medo. Então, as pessoas fingem muitas vezes, não é que elas tenham consciência, gente, por favor. Eu estou apenas tentando colocar no dia a dia o quanto as emoções e o quanto a nossa história de vida, ela reflete na nossa dinâmica profissional. Então, elas escondem o medo delas de empreender, de fazer, de acontecer, brigando, discutindo, dizendo que não vai dar. Então, a empresa, em vez de seguir numa rota rumo ao espaço, mas no bom sentido, vai literalmente rumo ao fundo do poço, né? Dizer uma bancarrota, né? Quando nós éramos crianças. Bancarrota total. Porque ali tem pessoas que têm seus conflitos não somente com o outro, mas principalmente ou antes de tudo consigo mesmo. Aí entra um papel importantíssimo, né, do consultor, do terapeuta, do coaching, né, das entidades aí que fazem treinamentos, enfim, porque na verdade isso fortalece as coisas boas que a gente tem e a gente se cerca de pessoas com energia boa, pessoas que têm ideias empreendedoras, pessoas que têm pensamentos positivos, porque impressionante, aquelas coisas negativas elas acabam com a pessoa. E é impressionante. Eu lembro muito bem isso, a minha mãe que dizia isso, imagina, hoje ela já está em outra dimensão, mas ela dizia sempre isso, que quando as pessoas olhavam para uma pessoa e diziam assim, nossa, como tu tá pálida, a pessoa já se sentia, eu tô me sentindo mal, eu tô com dor de cabeça, eu tô não sei o quê, achava mil coisas, porque já estava se sentindo mal e não estava se sentindo mal. Então esse é um momento que eu sempre digo
que o empresário, o empreendedor, aquela pessoa que está buscando, o prestador de serviço, tem que se cercar daquelas pessoas que têm o pensamento positivo, que têm a energia positiva, que buscam coisas novas, que querem novo conhecimento. E como eu falo também do programa de liderança máxima, já vou fazer um gancho aqui de vocês que eu falo sempre. Hoje, líderes de alta performance, vendedores qualificados, é raro no mercado, é raro. Então eu falo assim, quem está nos ouvindo, entra lá no site WH Coaching, vai lá, procura, se inscreve, faz, gente. Porque hoje é tão barato todo esse processo e a gente não tem mais desculpa para estacionar. Nós não podemos mais ficar parados, porque o mercado, ele está dinâmico, ele está rápido, as coisas estão acontecendo num estalar de dedos e a gente muitas vezes fica dormindo. E para quem está preparado para essa nova fase, para essa nova etapa, só tem a ganhar muitas coisas, né, Erlei? Se tornando mais leve, né, Lisete? Mais alegre, mais feliz, porque à medida que a gente está aqui comentando o passado, usando, por exemplo, a regressão para acessar traumas e melhorar o nosso desempenho profissional e pessoal, a gente também pode pensar que nós temos uma série, inúmeras experiências maravilhosas que também estão a nível inconsciente. Porque a gente não pode ter todas as lembranças na nossa frente, a gente enlouquece. Então, assim, tem seleções. Se nós podemos acessar as ruins e reprogramá-las, como a Lisete bem falou, como é importante a gente colocar uma outra maneira de ver o que aconteceu, claro, o fato a gente não pode mudar, ele de fato aconteceu. Claro, isso mesmo. Mas a gente pode reprogramar o que ficou daquele fato, ou seja, a energia que a gente ficou, né, e que está impregnado nas nossas células. Então, a mesma coisa são com coisas positivas. Usar, como diz a Lisete, os instrumentos que aí estão, para a gente poder acessar todas as nossas vitórias. Imagina você trazer à tona vitórias, por exemplo, uma simples pergunta. Se a gente coloca uma pessoa num transe leve e pede para ela acessar algo que tenha feito ela muito feliz, é óbvio que conscientemente ela vai lembrar de alguma coisa de ontem, de anteontem, do Natal passado, do Ano Novo retrasado. Mas se a gente coloca ela num estado mais profundo, é lógico que ela vai ir para estados muito mais antigos. Muitas vezes até o próprio colo da mãe, o próprio nascimento, o amparo, né? Enfim, então são momentos a nível inconsciente que estão armazenados e são lindos e fazem instantaneamente a pessoa se fortalecer. Então a gente não precisa necessariamente pensar, Irlei, tudo tem que ir para a dor. Não, a gente também pode ir para momentos intensos. E quando acessados, intensos, assim, que deixam a gente, meu Deus, olha isso, eu sou essa pessoa, eu posso tudo. Se eu já fiz isso, eu já posso fazer muito mais. Então a gente acessa esse poder através de viagens a nível inconsciente em momentos da nossa vida que foram bárbaros e que a gente nem lembra mais. E quando a gente acessa, a gente começa a colocar isso de volta para nós. Isso vem de volta para nós e a gente traz a certeza para o presente de que nada pode nos impedir. E porque uma das coisas que hoje nos faz parar no tempo são as nossas ideias de que a gente não pode. Algo nos impede. Mas então, o que nos impede? Não é sempre o mercado. Não é sempre o meu colega de trabalho, não é sempre a minha empresa que não está bem organizada. Não, às vezes sou eu mesma. Sou eu mesma na medida que eu penso que eu não consigo, que eu não posso dar conta, que isso não é para mim. Então é lógico que eu tô impedindo o sucesso. E muitas vezes eu tô carregando todo o meu corpo funcional, meus colaboradores comigo, porque eu tô simplesmente caindo numa vala comum, que é me sentir
comum. E, no entanto, eu não sou comum. Porque se eu olhar meu histórico, a forma como eu nasci, o jeito que eu sobrevivi, a forma como eu me posicionei no primeiro dia de aula, os bullying que eu sofri, e mesmo assim, puxa, eu sobrevivi, então significa que eu sou mais do que eu posso pensar. E na medida que eu vou construindo isso dentro do meu corpo de colaboradores, dentro do meu lado, do meu ser líder que tenho que ser, afinal eu sou uma pessoa num cargo de destaque, eu preciso me sentir assim. Perfeito, porque muitas vezes eu percebo assim, uma vez eu fui numa, vou abrir um parênteses para dar um exemplo. Uma vez eu fui numa palestra em Porto Alegre, na Agas é a Associação de Supermercados, né? E eu assisti uma palestra para as mulheres, as esposas das donos dos mercados, enfim, as esposas que têm mercados em todo o Rio Grande do Sul. Ai, estava tão bonito, estava tudo tão lindo. E a palestrante dizia, você precisa ser feliz. E eu pensava, é verdade. E ela dizia de novo, seja feliz. E eu dizia, ótimo. E ela dizia, está na hora de ser feliz. Não dá mais para deixar para amanhã. E eu pensava, sim, até aí eu entendi. Mas eu queria que você me dissesse como. E aí ela não disse o como. Então, muitas pessoas estão a nosso lado dizendo, mas você pode ser feliz, você é lutadora, você vai conseguir. Nossa, meu filho, você é um sucesso. Eu estou aqui gesticulando como se nada, né? Mas é isso aí. É tipo assim, as pessoas te dizem, sabe? Poxa, Lisete, você é o máximo. E você, apesar de tudo que estão te dizendo de positivo, você continua dizendo para si mesma, não é nada disso. Nada disso. É exatamente isso. Aquela coisa, quando tu recebe, tem pessoas que recebem um elogio, né? Elas não sabem dizer muito obrigada. Elas, mas eu não tô tudo isso, não é assim. Eu nem me arrumei hoje, eu nem fiz isso, né? Então, não fiz a unha, não pus brinco. E a pessoa nem tá percebendo isso, né? Não tá nem aí. Mas vamos registrar aqui, então a Luciana tá dizendo o seguinte, Saint-Pierre, podem confiar seus guarda-roupas e também a imagem pessoal e profissional comigo. Um grande beijo, Luciana. Diego Urnal, boa noite, Lisete, em São Paulo e acompanhando. Tema de suma importância, dada a especialização requerida hoje. Empreender sem reconhecer nossas limitações é muito difícil. O coaching abre nossa mente. Olha que bacana, né? Nossa! Ficamos... Magoei! No bom sentido, adorei! Aqui agora por esse comentário, né? Obrigada mesmo. Muito obrigada. O Leonardo Martins, que está conosco também. Olha, muita gente chegando aqui na nossa live. Também temos aí recadinhos no nosso WhatsApp, mas estamos tendo um pouquinho de dificuldade de abrir o nosso WhatsApp aqui, mas nós vamos continuar mais um pouquinho. E me diz uma coisa, tu pode ficar mais um bloco ou a pressa? Posso ficar mais um bloco. Então, bloco é o que para você? Até às 9h30. Posso. Então, óbvio. Então, ótimo, meus amigos. Vamos continuar conversando, porque o povo tá gostando. E, na verdade, isso mesmo. E tu sabe, Erlei, nós temos aí 3 minutinhos antes do intervalo ainda. Eu tenho pensado muito sobre esse tema, porque quando a gente trabalha com empreendedorismo, e todos os dias esse é o nosso foco, né? Empreender, enfim, conversar com empreendedores, a gente percebe toda essa questão que envolve, né? O que é o empreender, porque na verdade o empreender não é só ter um dinheiro, vou lá, abro um negócio, passa por uma série de coisas. E aí começa também que se tu não está bem, tu também não vai conseguir, né, empreender. Então tem tudo a ver, como o Diogo que está nos dizendo aí, que está lá em São Paulo, ele está dizendo, né, que a gente tem que reconhecer as nossas limitações, né? Isso é uma coisa assim, uma condição sine qua non até, né? Não tem como, porque
Não existe nada, nenhuma lei, nenhum decreto, não existe nenhuma norma, não existe nada que possa ser mais poderoso do que o nosso eixo interno, eu estar em conexão comigo mesma. Eu estou falando isso não é porque eu teorizo, porque eu estudei, porque não, é por causa da prática. Lembra sempre, gente, eu sou uma mulher de laboratório. As coisas que eu falo aqui, além dos conceitos, eu tenho a prática do laboratório. Eu tenho mais de 25 anos, desde 93, afinal, lidando com questões entre questões muito específicas. E são pessoas que eu atendo até hoje, são pessoas empreendedoras que sempre estiveram em altos cargos, que estavam sempre com a vida muito bem organizada, mas que dentro dela havia algo que precisava melhorar. Ou às vezes dentro delas, da vida que elas tinham e do sucesso, do dinheiro, de tudo, afinal, elas tinham um vazio existencial. Então é sempre natural, quando eu falo para as pessoas hoje, eu sempre, além de todos os meus cursos que eu fui buscar durante todo o meu trabalho até hoje, sempre eu tenho o laboratório para dizer assim, gente, eu testei, eu chorei junto, eu vi pessoas chorando, eu vi pessoas melhorando, eu vi pessoas encontrando as suas dores, as origens, eu trabalhei com pessoas divinas, lindas, mulheres lindíssimas, e que se escondiam e não sabiam por que se escondiam, marido que precisava levar a esposa ao seu lado, afinal o marido tinha um cargo muito importante, a mulher não conseguia ir. Qual a explicação para aquilo? Simplesmente, quando a gente busca, a gente encontra. Ela foi estuprada por um padrinho, quando ela tinha 3 aninhos. Nossa. Então, vai dizer assim, Irley, não tem nada a ver com empreendedorismo? Sim, porque quando ela retornou ao consultório depois, eu não a reconheci. Ela estava tão linda, cabelo solto, e já estava com projetos de trabalho maravilhosos. Então, assim, ela começou a se colocar no mundo. Ela não foi mais se esconder atrás de uma vida que não tinha sentido para ela, que não cabia para ela. Na verdade, ninguém nasceu para se esconder, né? É impressionante. E por isso, você que está nos ouvindo, né? Leve isso nessa noite, essa mensagem, né? Que a gente não precisa se esconder, que a gente não precisa sofrer, a gente pode ser feliz, a gente pode empreender com qualidade de vida, a gente pode empreender se organizando e planejando. 21h01, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Bom, temos aqui então os nossos recadinhos, temos que registrar aí o Elton Silva dizendo, sempre ligado na Imembuí. O Jorge Sangói, muito bom o programa. O Gilberto Wiesner, olha, quero parabenizar o programa e a Irley pela coragem em tocar nesses assuntos tão importantes e tão velados ou fechados nas empresas. Regressão, hipnose são ferramentas maravilhosas e comprovadamente eficazes na melhoria das pessoas e, consequentemente, nas empresas. Muitas empresas já estão atentas a essas possibilidades e oferecendo aos seus colaboradores a oportunidade de melhorar. A Irley, como sempre, humilde, né, Lisete? Ela sabe muito. Beijos. Olha, Gilberto, concordo contigo mesmo. Ela é fantástica, né? E também a Maria Helena Martins Melo, belo programa, amiga. Maria Helena, ela que foi radialista, ainda é radialista, uma pessoa fantástica aí, que nos prestigia, a gente fica muito feliz, ela está conosco, e também está conosco aqui o Luiz Carlos Novaes, a Luiz Helena de la Vecchia, o José Luzardo Cruz Brum,
o Faber Costa, a Rosane Villani Rui, a Eliane Coelho, toda a equipe da ProArch Arquitetura, o Darcione Fontana, a Karine Mantelli Schmidt, essa arquiteta jovem aí que está fazendo um baita sucesso, a Karine, já falei, o Eberson Sarturi. Você também pode mandar o seu recadinho, participar aqui conosco no Empreender com Sucesso, que a gente faz o registro, a gente fica muito feliz. E olha que bacana o recado do Gilberto. Do Gilberto, né? Obrigada, amor, realmente é meu estilo, né? Meu jeito de ser. Ele sempre diz, mas fala sobre o assunto, é que realmente é um assunto, ele falou muito bem. É um assunto que as pessoas ainda têm resistência, né? E que apelam muitas vezes em treinamentos que falam, como eu falei lá da Agas, seja feliz, você é vencedor, você pode, mas isso não dá o efeito que dá uma técnica feita, por exemplo, aplicada individualmente ou no coletivo. Pois é, Irlei, como é que funciona isso nas empresas, por exemplo, assim, ó? Porque hoje, uma das coisas muito bacanas que eu tenho visto nas empresas, muitas empresas estão investindo no bem-estar dos seus funcionários. Começou uma época que era só a ginástica laboral. Depois começou também o reiki, né? Que é uma técnica, uma ferramenta maravilhosa, né? E agora também essas técnicas de auxiliar, né, dessa forma, a terapia, enfim, precisando de uma regressão, uma terapeuta. Eu vejo tanto isso e como as pessoas se sentem valorizadas. A gente tem que desmistificar a ideia de que o funcionário feliz é aquele que só recebe dinheiro, mas aquele que recebe benefícios para ele e para sua família, aquele que recebe um elogio, aquele que recebe um bom dia sincero, né? Como é que funciona isso para as empresas? Esse trabalho tu desenvolve também nas empresas, né? Desenvolvo de duas maneiras. Antes de falar, eu vou colocar assim, além do elogio, como você explica, né, que é muito importante, muitas empresas entendem que vale refeição, não sei o que, saúde, plano de saúde, mas vale transporte, isso é o suficiente e realmente é muito bom, mas as pessoas trazem dentro delas um mundo que precisa ser neutralizado, mas um mundo ruim, né? Tem que ser neutralizado. E, no caso, o mundo bom, o mundo do eu posso, ele tem que ser despertado. Então, como se faz isso? Através de pequenos treinamentos. A gente pode explicar o funcionamento das pessoas, como elas se desenvolvem, a influência do passado na nossa vida, a projeção do futuro, a nossa forma de ver o mundo. Então, são formas assim teóricas que precisam ser acompanhadas de práticas. E as práticas são leves transes, nunca jamais profundo, né? Quando é em turma, leves transes, é como se eu fizesse agora de uma forma inconsciente, acessar o inconsciente de quem está nos ouvindo, fazendo lembrar, por exemplo, do primeiro aniversário, né? No aninho, do primeiro aninho, ou do primeiro emprego, ou de coisas muito mais antigas, poderosas e eficazes e que farão com que a pessoa que vai passar pelo processo, ela se sinta mais empoderado, não é? Então, sim, e também atendimentos. E os atendimentos, claro, daí o que acontece no atendimento? Silêncio em primeiro lugar, um sonzinho, alguma coisa, né? Então, ambientalzinho, né? Bem bom. E silêncio por quê? Porque interfere no transe, né? A pessoa tem que estar ouvindo a minha voz, eu conduzo com a minha voz e aí não pode ter alguma coisa interrompendo aquilo, porque bloqueia a pessoa, né, onde ela está. E isso justamente como está acontecendo com o pessoal da ProArch, que deve estar nos ouvindo e que está fazendo um trabalho super bacana, que é o Arquiteto Delivery, porque na verdade acaba se criando um estereótipo, né, que por exemplo um arquiteto é caro, que um terapeuta é caro, que um treinamento é caro, mas se tu for analisar o custo-benefício do que isso pode trazer de benefício para a tua equipe, de produtividade, de retorno, porque na verdade você está investindo nas pessoas. E hoje quem é que faz a sua empresa crescer? Quem é que
paga os custos da sua empresa. São as pessoas, né? E muitas vezes a gente não valoriza aquelas pessoas porque não dão o devido valor. Então imagina, por isso que hoje nós ainda estamos aqui num centro menor, mas nos grandes centros, nossa, todo mundo já pensa, olha, tem o bem-estar das pessoas, da família, da esposa. E outra coisa interessante que uma empresa multinacional faz, ela sabe o que ela faz nas metas, ela sempre traz, quando ela lança uma meta, sabe quem que ela traz para a meta junto? A esposa. Por que a esposa? Porque a esposa vai querer aquela viagem maravilhosa, a esposa vai querer aqueles prêmios maravilhosos. Então o que ela vai dizer? Meu amor, vamos lá, vamos conseguir, vou te ajudar, você vendeu hoje, como foi hoje, né? Enfim, isso tem que ser valorizado, trazer também a família para dentro da empresa, né, Irlei? Justamente porque você movimenta a energia, e a energia é invisível aos olhos nus, né? Mas a energia, ela é visível ao corpo físico, porque você se empodera com a energia ou você se destrói com a energia. Então depende o nível de energia. Na medida que eu vou colocando as pessoas que trabalham comigo, que estão comigo, que trazem o rendimento, afinal, que trazem o rendimento para minha empresa, se essas pessoas estão alicerçadas em energia ruim, porque às vezes é uma única pessoa que destrói um quadro de líderes, por exemplo, às vezes são 30 líderes, ou 30 gerentes, ou 20 gerentes, mas é uma única pessoa que tem o poder de destruir toda aquela energia que, por exemplo, está tentando ser criada. Início de ano 2018, metas maravilhosas, e aí tem aquela pessoa que polui tudo. Então, investir nas pessoas, olhar para... como é que eu vou explicar, como diz a minha irmã? Eu não olho o defeito da pessoa, eu olho a alma da pessoa, sabe? Nossa, sabe? Bacana. Então, assim, eu tenho colaboradores, eu tenho pessoas comigo, eu vou olhar o defeito delas, sim, eu posso até olhar para sanar, mas ela tem na pureza da alma uma coisa maravilhosa que ela não tem como acessar sozinha. Então, se eu sou líder, se eu sou dono desse empreendimento, se eu sou dona dessa empresa, se afinal eu estou mais evoluída e estou numa condição melhor, não é de liderança, eu devo liderar no sentido de tirar as pessoas do lugar onde elas estão. Sabe? Tirá-las. Não precisa abafá-las, não precisa desprezá-las ainda mais, porque elas não conseguem fazer isso sozinhas. Então, é preciso cuidar dessas energias. E aí, quando você oferece isso, como você está dizendo, para os seus colaboradores, como a gente vem fazendo, o poder de cada um se expande tanto que a equipe toda rejeita inconscientemente aquele ser que vem sempre tendo razão, que estava sempre poluindo todo mundo. Então esse ser começa a se sentir tão ruim, ou ele muda, se trata, se cuida, ou ele não aguenta aquela energia e vai embora. É aquela laranja podre no cesto, né? Como a gente diz, aquela laranja que contamina e que apodrece as outras. E isso é verdade, realmente assim, ó. Às vezes uma pessoa dentro da empresa é aquela pessoa chave, né? Que está numa posição errada, né? E que daqui a pouco, se cede um espaço, ela pode estar auxiliando a empresa e auxiliando também o seu time, a sua equipe, para que ela realmente... Eu percebo também o trabalho, quero, né, registrar o trabalho do Rony Gabi, do Alexandre, nossos parceiros. Sim. O Rony faz esse trabalho assim, como um mestre, né, na verdade. Esse trabalho de formar líderes, de formar pessoas, mas de agregar valor ao trabalho, para que eles percebam que, como se a empresa fosse deles, né? Uhum. E a partir do momento que eu enxergar a empresa como minha, é claro que eu vou dar o meu máximo e não ficar desanimado, enfim. E quando eu estou dando o meu máximo, eu vou trazer o meu time também para o máximo, né? E eu falo sempre, uma das coisas que acontecem também nas empresas é a questão das metas. As metas, elas devem gerar satisfação. Na verdade, as metas muitas vezes são uma tortura, né?
Porque aquela tortura tem que atingir a meta, tem que atingir a meta. Mas cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, vai ajudar, ok, vamos ajudar. Mas assim, tem que gerar uma satisfação e ter alguns diferenciais. E a gente percebe que muitas vezes isso não é observado dessa forma. Aí o que acontece? Aí uma pessoa, como tu falaste mesmo, se desanimou e aí isso já vai passando para outro. E aí quando tu vê, torna-se a vala comum. Uma vala comum. Isso, e na verdade nós somos individuais, cada um tem o seu estilo. Eu me motivo por alguma coisa, o outro se motiva por outra. Cada um se move de uma maneira. Agora, a energia ruim, ela afeta a todos da mesma maneira. Então a gente tem que zelar muito pelo lugar, a gente tem que zelar muito pela forma. Hoje eu ouvi a secretária de Educação falando com o nosso querido André Campos. Amigo querido, um abraço. Deve estar nos ouvindo, eu acho, Sim, né? acredito sempre, né? A Lúcia Madruga. Ela falou dos três projetos, eu não sei explicar muito bem, mas um deles diz assim: cuidar de quem cuida, uma coisa assim. Eles vão ter um projeto dentro da secretaria onde eles vão cuidar de quem cuida. Eu imagino que sejam os professores que cuidam dos alunos, né? Então eles querem cuidar dos professores, porque a gente precisa ser embalado, né? A gente precisa ser as pessoas têm que investir na gente. Poxa, invistam em mim. Eu invisto em mim, mas às vezes eu não consigo dar conta. Então, quando eu às vezes dou umas derrapadas, o Gilberto me ajuda. Ele investe em mim. Ele diz, levanta, vamos embora, vamos ver o que está acontecendo, vamos investigar isso. Então, invistam nas pessoas. As pessoas cuidam, mas elas também têm que ser cuidadas. Então, é uma via de mão dupla. Nós temos que alimentar e ser alimentado. Agora, só tirar, também não é legal, dos dois lados. Claro, com certeza. Também não é legal. É uma via, né, de duas mãos, na verdade, né, Irlei? Os que vêm e os que voltam. Isso. Ora você entrega, ora você recebe. Claro. Agora, você só entregar e não receber, isso é um crime. É um crime. Isso vale para o casamento, isso vale para relação com o filho, né? E a gente não precisa ser 100% sempre, porque a gente tem que lembrar que todos os dias, em algum lugar, em alguma esquina, em algum cheiro, em algum pôr do sol, em algum aroma de flor, em alguma coisa, eu faço uma regressão espontânea. Isso é 24 horas por dia. E as pessoas mais debilitadas emocionalmente, elas fazem regressões espontâneas para o caos delas. Às vezes que elas apanharam dos pais, para as vezes que elas sofreram bullying. Então elas acabam fazendo regressões espontâneas para o lado mais sombrio da vida delas. E as pessoas que estão mais evoluídas, que estão sob cuidados energéticos bons, elas vão fazer regressão espontânea para coisas boas, para aconchego. E eu cito um exemplo: não tem dia que eu não faço regressão espontânea quando eu vejo o pôr do sol e sinto o cheiro de uma plantação de soja que tem próxima onde eu caminho. Não existe possibilidade de eu fazer uma passada ali sem eu fazer uma regressão espontânea. E quando isso acontece, eu digo, vem mais, pode vir mais. Aí eu quero mergulhar, sabe? Eu quero parar tudo, fechar os olhos e voltar para aquele mundo, para aquele tempo, para aquela época onde eu me sentia extremamente amada sob o pôr do sol, junto do meu pai e da minha mãe. Então, isso eu quero ter sempre. Aí, quando eu vou para o meu jardim e vejo uma rosa, abrindo uma rosa, meu Deus, eu grito, abriu uma rosa. Eu colho a rosa, eu cuido da rosa. Porque naquele momento, o aroma da rosa me faz fazer uma regressão espontânea. Eu vou para a horta, eu vou para o meu jardim, que a mamãe sempre cuidava. Tem toda uma história das rosas com a minha vida. Então, eu adoro fazer regressão.
o tempo todo e não pensam que sou só eu. Vocês todos fazem, mas se você estiver muito debilitado, você vai sempre fazer para o seu porão em ruínas. Então, atentem-se também, não é? Verdade. Manuel Flávio Costa, boa noite, amiga Lisete. Ótimo programa, grande abraço. Ele que está em Canoas nos acompanhando pela live aqui, né? Muita gente nos acompanhando. Feliciano Pereira, lá de São Cepé, ele que sempre nos acompanha com a Tássia, com a Alicia. Doutora Lurdinha, ela que é comentarista no programa O Repórter do meu querido amigo Isaías Romero. Também a Nilra Menezes, da Casa do Artesão, conosco. Muita gente aqui nos acompanhando, a gente agradece aí a sintonia de todos vocês, Adelar Tâmbara, Vilmar Tâmbara, olha, muita gente que nos ouve e a gente agradece por isso, né? E eu quero agradecer minha querida amiga Irlei por ter estado conosco. Irlei, deixa o teu contato aí.